nosso último bloco agora. Então, dando continuação, pode continuar lendo, Dil, para nós o livro? Amém. Vamos ler. O contraste entre desejos da carne e desejo do espírito implica que a nossa vida deve ser uma resposta a cada momento aos desejos do Espírito Santo, não aos desejos da carne. Agora, pode ser que grande parte da resposta a esses desejos consista no processo intelectual de entender o que são amor, alegria e paz, e assim por diante. E então agir de modo amoroso, alegre ou pacífico. Mas isso dificilmente constitui a totalidade da direção pelo espírito, pois essas emoções não são meramente coisas que pensamos, são coisas que também sentimos e experimentamos num nível mais profundo. Na realidade, a palavra traduzida por desejos, epitimia, é um termo que se refere aos desejos fortes, não meramente, não meramente a decisões intelectuais. Paulo quer dizer que com isso devemos seguir a esses desejos à medida que são produzidos em nós pelo Espírito Santo. Além disso, a ideia de ser guiado pelo Espírito Santo, Gálatas 5,18, implica em uma participação pessoal ativa do Espírito Santo na tarefa de nos guiar. Isso é algo mais do que nossa reflexão sobre padrões morais da Bíblia e inclui o envolvimento do Espírito Santo, que se relaciona conosco como pessoa para nos orientar e dirigir. Aí, Dil. Olha só, irmão, você vê essa questão dos desejos, né? E aqui fica um alerta, né, para nós que temos uma origem avivada e pentecostal. Pode ver que muito do que nós sentimos e desejamos, na realidade, é fruto nosso, é dos nossos sentimentos e não é da pessoa do Espírito Santo. E aqui a gente tem que aprender a discernir o que é o desejo humano e o que é realmente o Espírito Santo trabalhando em nós. Por isso, aquela mensagem que eu passei para vocês da Camila, missionária Camila, ela foi muito feliz. Tem coisas ali que eu não concordo, são práticas e frases e jargões que eu particularmente não gosto. Por exemplo, eu profetizo sobre a tua vida. Eu entendo o que ela quer dizer. Eu entendo que ela está desejando bênção. Eu preferia usar esses termos. Mas é aquela questão, irmãos, de uma compreensão teológica. Fora disso, aquela mensagem que eu passei para vocês dias atrás foi espetacular. Porque ela trabalha muito como uma missionária pentecostal sobre esse lado sensitivo e emotivo. A maioria, irmãos, 99,9% dos cristãos piedosos naufragam por causa dos seus sentimentos. Não é outra coisa senão um sentimento que toma frente da vontade de Deus. E nós não podemos dar lugar ao sentimento, nós temos que dar lugar à palavra e colocar a nossa mente na palavra e subjugar as nossas vontades à palavra e termos uma santa disciplina nisso. Isso tudo é uma questão de reeducação, de condicionamento. Esse domingo, na minha mensagem, eu falei muito sobre circuncisão. E eu falei um pouco sobre essa questão do sofrimento. Eu vou falar mais sobre sofrimento domingo agora. Quem é circuncidado pelo sentimento apenas, não faz valer a verdadeira circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão é colocar as nossas vontades sob disciplina a palavra de Deus. E muito do que queremos fazer não é o que Deus quer que façamos. E tudo isso é uma questão do quê? De ser moldado. Então a gente começa a fazer um teste onde nós subjugamos a nossa vontade, a nossa mente, a palavra de Deus, mesmo que tudo isso que a gente está fazendo não é o que queremos.
Mas essa obediência, esse ato, ele vai sendo construído paulatinamente na nossa vida. E em algum momento, o Espírito Santo começa a mostrar que aquilo que ele nos pediu, que não queríamos a princípio, é a coisa mais importante. E quando menos percebemos, a nossa vontade humana e carnal vai sendo desconfigurada e agora vai sendo configurado o quê? Uma vontade espiritual que docilmente vamos aceitando na nossa caminhada. Pode ver que, por isso que o apóstolo Paulo aqui no texto de Gálatas, ele deixa muito claro, de forma alguma satisfaçam os desejos da carne. De modo nenhum. O que ele está dizendo aqui? Juntamente com Romanos, eu não faço o que quero, mas aquilo que não quero está diante de mim. Ele está dizendo o seguinte, irmão, se eu for pensar, eu, Paulo, e dar espaço ao que eu quero como carne, eu vou viver contra a vontade de Deus. Por isso que ele usa termos como esmurrando o próprio corpo. O que ele está falando? Ele está sendo aqui uma pessoa que está praticando o autoflagelo? Não, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, eu subjugo a minha mente, eu coloco as minhas disciplinas, sigo a palavra de Deus, mesmo que não seja o que eu quero, e vou me ajustando nesse processo. E chega uma hora que essa carne ela é mortificada, o fruto do Espírito começa a nascer em mim, e ali eu começo a ver beleza naquilo que eu não via. E eu começo a ver sentido naquilo que eu não enxergava. Esse é um dilema muito real na nossa vida, irmãos. Por que eu falo tudo isso aqui? Porque a gente está falando sobre isso tudo agora. Por causa desse lance dos nossos desejos. Ser guiado pelo Espírito Santo não é alimentar os nossos desejos, é alimentar os desejos de Deus. E aqui, irmãos, isso daqui vocês vão se enfrentar o tempo todo. Já hoje, vocês passarão por experiências assim, e num futuro, se Deus separar vocês, por exemplo, por uma obra de evangelização, por uma obra de missões, aí que você tem que estar mais preparado com isso. Porque vai chegar momentos que vocês vão falar assim, não quero fazer mais essa obra. Não, tô fora. Tô sofrendo demais. E no sofrimento, o que a gente faz? A gente declina. Mas é aí onde o Espírito Santo vai sinalizar, dizendo, não continua, porque eu estou nesse sofrimento. E aí nós, nessa hora, subjugamos a nossa vontade pela disciplina do que é correto, seguindo a Bíblia e não a nossa carne, e o fruto de Deus vai acontecendo. E aí a gente olha e fala assim, o Espírito Santo tem razão. E é nisso que a gente tem que colocar os nossos desejos, sujeitar eles a Deus. E por isso que ser um verdadeiro cristão é andar contra a sua própria vontade. Hoje, a igreja ela tem que fazer aquilo que todo mundo quer. E aí eu pergunto, essa é a igreja dirigida pelo Espírito Santo? Ou é uma igreja dirigida pela carne? Cuidado. Se é uma igreja realmente que está querendo a vontade do Espírito Santo, essa igreja vai mortificar a carne, vai dar fruto do Espírito, vai realizar a obra de Deus, vai ser Jesus que será glorificado e não as pessoas. Ele crescerá e nós diminuiremos. Então, se realmente a igreja de Jesus hoje vive sobre a condição do Espírito Santo, tudo que realmente for desejo do Espírito Santo será o desejo da igreja. Mas pode ver, irmãos, não é assim que tem acontecido. O pastor ele tem que tomar um cuidado violento. Percebam, irmãos, até hoje, para a gente falar, por exemplo, questões de ideologia de gênero, o pastor tem que tomar cuidado, senão é processado, é preso. Ou senão meia dúzia dos irmãos que têm parentes que são de grupos que participam de apoio à ideologia de gênero, saem da igreja, porque o pastor está dizendo uma mensagem não atual ao momento. Olha que horroroso. Então, assim, é importante a gente colocar se o meu desejo é o desejo do Espírito Santo. Se é, ótimo. Se não é, não importa o que eu penso, não importa o que eu faço. O que importa é o que ele quer, tá bom?
Beleza? Não estou falando, irmãos, que Deus não pode satisfazer a nossa vontade, não é isso. Não estou falando que a gente vai viver uma vida sem alegria, sem sorrir, não, não é isso. Pode ver que nós temos momentos maravilhosos de alegria com a nossa família, com os nossos irmãos, fruto do nosso trabalho. A alegria faz parte da vida cristã. Então, desejar coisas boas e desfrutar de coisas boas, o cristão tem que participar disso também. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo aquele desejo que vai contra a vontade de Deus. Tá bom? Bom, Felipe Rente, leia para nós agora. Eu vou ler aqui apenas um pedaço. Nesse primeiro parágrafo aqui, que começa no livro de Atos, há exemplos. Aí ele, no meio dele tem assim, ó, antes, logo depois de Atos 16, 6 ao 7, está assim, ó, obviamente, nenhum princípio registrado nas escrituras do Antigo Testamento tê-los ia levado a concluir que não podiam pregar na Ásia ou Bitínia. Agora aqui, eu vou ler aqui, ó. Antes, o Espírito deve ter comunicado sua orientação direta a eles de modo específico, por meio de palavras pronunciadas de maneira audível ou dentro da mente, ou por meio de fortes impressões subjetivas da falta de presença ou bênção do Espírito Santo, à medida que tentavam viajar para essas áreas difíceis. Mais tarde, quando Paulo estava a caminho de Jerusalém, diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Atos 20, 22 ao 23. Paulo não pensava que tivesse outra escolha. O Espírito Santo manifestou-lhe sua presença e desejo de modo tão forte que Paulo podia falar que tinha sido compelido pelo Espírito Santo. Então, aqui, a gente está falando isso porque o texto, a parte anterior, foi de Atos 16, 6 e 7, quando Paulo fala que foram impelidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Não é que Deus não queria que a palavra de Deus chegasse na Ásia, não. Tanto é que ela chegou na Ásia, por outros apóstolos. Deus não queria que Paulo e a comitiva de Paulo fossem para a Ásia. Entendem? Então, muitas vezes, irmão, quando a gente recebe uma orientação como essa, parece que, mas Deus não quer salvar aqueles que habitam na Ásia? Vamos imaginar o diálogo aqui, irmãos, de dois grupos de crentes. Crentes espirituais, como era o time apostólico, e crentes carnais. Vem Paulo, vem Lucas, e diz assim: o Espírito Santo impeliu para eu não pregar na Ásia. O grupo carnal diria assim: Paulo, então quer dizer que não é para a gente pregar na Ásia? Então quer dizer que não é para o evangelho chegar na Ásia? Paulo coçaria a cabeça e falou: não, não é isso. É que Deus não quer que a gente vá. Aí o carnal diria assim: não sei se você orou, viu, Paulo? Porque a palavra de Deus tem que ser pregada para todo mundo. O que diz lá o id de Jesus? O que diz lá em Atos 1:8? Querendo ensinar Paulo, entendeu? O carnal é assim, que foge dos princípios do carnal. Paulo, e agora no time apostólico aqui, nessa comitiva, eles entenderam claramente. Não é para nós irmos lá. A nossa missão é aqui. E depois, Paulo foi impedido por vários irmãos de ir para onde? Para Roma. Mas agora vem Paulo, ou melhor, vem Paulo e vai para Jerusalém. Paulo sabia que era para ele ir para Jerusalém. E podiam ter irmãos que falavam: mas Paulo, não vai para Jerusalém que vão prender você. Mas Paulo falava o quê? Não me importa. Eu vou para Jerusalém. A minha obra é lá em Jerusalém. Eu sei, o Espírito Santo está me impelindo para lá. E é para lá que eu vou, e é para lá que eu vou chegar. Então vamos ler agora mais rapidinho. Filipe 4 aqui, ele proporciona uma atmosfera digna de Deus quando manifesta a sua presença. Último parágrafo, 536. Ele proporciona uma atmosfera digna de Deus. Só uma pergunta aqui, só uma pausa, filho. Só uma pausa. Ficou claro o que eu disse há pouco aqui em cima? Ficou claro? Vocês entenderam? Sim. Muitas vezes o pastor está querendo evangelizar todo mundo, ele abre, vamos abrir igrejas, aí de repente o Espírito Santo fala: não é para abrir igrejas, é para abrir uma igreja.
Aí vem os irmãos e falam, pastor, tá vendo? O pastor não está orando. Ou senão, o oposto, o pastor chega e fala assim, irmãos, vamos abrir mais uma igreja, uma congregação? Aí vem o Espírito Santo e fala, não, meu servo, é 10. Aí o pastor apresenta, irmãos, ao invés de uma, são 10. Pastor, pastor, é uma ou 10? Aos carnais. Você entende como é difícil? Por isso que a gente tem que ser sensível. Vocês aprenderão em eclesiologia uma coisa, que não existe sistema de modelo perfeito. O que existem é pessoas cheias do Espírito Santo ou pessoas carnais. E com pessoas cheias do Espírito Santo é a maior delícia se trabalhar. Porque não importa o sistema de governo, não importa a denominação, são pessoas sensíveis, ensináveis. E isso é uma bênção para a vida daqueles que realmente estão servindo a Deus. Tá bom? Vamos lá, Fê, pode ler para nós? Ele proporciona uma atmosfera digna de Deus quando manifesta sua presença. Como o Espírito Santo é plenamente Deus e compartilha todos os seus atributos, sua influência deverá trazer caráter ou atmosfera próprios de Deus às situações em que ele está ativo. Uma vez que ele é o Espírito Santo, produzirá às vezes uma convicção de pecado, de justiça e de juízo. João 16, 8, 11. Como Deus é amor, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Romanos 5, 5, 15, 30 e Colossenses 1, 8. E muitas vezes a sua presença manifestada de maneira poderosa criará uma atmosfera de amor. E porque Deus não é de confusão e sim de paz. 1 Coríntios 14, 33. O Espírito Santo traz uma atmosfera de paz às diversas situações. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17, conferir Gálatas 5, 22. Este último versículo também ensina que o Espírito Santo comunica uma atmosfera de alegria. Veja Atos 13, 52 e 1 Tessalonicenses 1, 6. Embora a lista não seja exaustiva, Paulo sintetiza muito dessas qualidades divinas produzidas pelo Espírito Santo ao alistar os vários elementos do fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23. Outros elementos da atmosfera que o Espírito Santo pode transmitir são verdade, João 14, 17, 15, 26, 16, 13, 1 João 5, 7. Sabedoria, Deuteronômio 34, 9, Isaías 11, 2. Conforto, Atos 9, 31. Liberdade, 2 Coríntios 3, 17. Justiça, Romanos 14, 17. Esperança, Romanos 15, 13. Conferir Gálatas 5, 5. Consciência de filiação ou adoção, Romanos 8, 15, 16, Gálatas 4, 5, 6. E até glória, 2 Coríntios 3, 8. O Espírito Santo traz também unidade, Efésios 4, 3. E poder, Atos 1, 18, 1 Coríntios 2, 4, 2 Timóteo 1, 7, conferir Atos 1, 8. Todos esses elementos da atividade do Espírito Santo indicam os vários aspectos de uma atmosfera em que ele dá às pessoas a consciência de sua presença e, desse modo, do seu caráter. Irmãos, guardem isso. Muitas vezes a gente está malhando o ministério a ferro frio. Como assim, pastor? Eu estou sentindo que não está em harmonia. E estamos ali, que nem um cachorro bravo sem soltar o osso. O que o Espírito Santo está nos ensinando num momento como esse? Para, meu filho. Para. Não insista. Mas, pastor, eu não tenho que fazer a obra de Deus. Lembre, irmão, a obra de Deus está ela é muito maior do que as 4 paredes da nossa igreja. Guarda isso. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas na força do nosso braço. A gente está fazendo as coisas e não está gerando harmonia, não está gerando verdade. É mais ou menos assim, não é que está havendo mentira declarada e confessa ou enrustida publicamente, mas é omitindo fatos. É mais ou menos como se fosse um ambiente onde nós não confiamos em ninguém. Então a gente precisa omitir os fatos, porque se eu falar a verdade, vão me criticar. Só aí o Espírito Santo já não está mais nessa pessoa. Porque, irmãos, a gente tem que lembrar
aquilo que nós falamos lá atrás, ele dá poder. E se ele tem poder e ele dá poder e dá vida, tudo que ele faz na nossa vida é nos levando por um serviço que realmente gera em nós purificação, que gera em nós aperfeiçoamento. E no momento em que eu estou num ambiente onde o tribalismo domina, já é um dos sinais que ele não está ali comigo, necessariamente comigo ou contigo. Como assim, pastor? Deixa eu explicar, irmãos. Eu vou dar uma explicação aqui bem... Tinha um rapaz que ele queria muito pregar. Queria muito pregar, ele estava na classe do seminário. E ele era uma pessoa muito simples. Ele era uma pessoa do campo. E um dia, na aula, enquanto o professor dava aula, ele perguntou para algumas pessoas como tinha sido a vocação de cada um deles. E aquele irmão, ele era muito simples e muito rústico. E o professor perguntou para ele, filho, qual é a sua vocação? Você está aqui no seminário para fazer o quê? E aí ele, né, com aquele português bem simples e daquela forma bem caipira, não estou dizendo que Deus não possa usar essas pessoas, tá, irmão? Não é isso. Não é isso. Estou dizendo que muitas vezes a pessoa ela quer certos lugares porque ela quer e ela força aquilo. Deus vai usar todos os seus filhos da forma que eles são. O caipira, o iletrado, a mãe do lar, o pedreiro, a doméstica. Mas cada um tem que saber aonde Deus te pôs. E muitas vezes a gente força algo na força do nosso braço. E esse irmão caipira falou assim, sabe, professor, eu estava lá na roça e uma tarde eu olhei para o céu e lá apareceu 2 letras, PM. E eu vim para cá. E aí o professor, é mesmo? PM, o que significa? Prega a mensagem, professor. Prega a mensagem. E o professor, com muito carinho, com muito tato, com muita sabedoria, falou, filho, não seria planta milho? Né? Você está na roça, você é piedoso, você é crente. Ele estava ali tentando fazer o seminário, tentando, mas não estou dizendo que Deus não ia usá-lo, mas muitas vezes a gente força. Quantos são os irmãos que forçam as coisas? Perceba, quando a gente força, cria uma atmosfera que não é a atmosfera do Espírito Santo. Se criou uma atmosfera que não é a atmosfera do Espírito Santo, que não é essa atmosfera digna de Deus, quando o Espírito Santo se manifesta com a sua presença, já é a prova que Deus não te quer ali. Aceita! Te ensinar uma coisa em gestão aqui. Aprende a perder, irmão. Sim, aprende a perder. Quem aprende a perder ganha sempre, porque ele vai olhar algo e ele fala aqui não é para mim. Perdi. Quem não aprende a perder faz lembrar aquela última aula nossa, o último bloco. É uma pessoa soberba, que não aceita. Aprender a perder é saber que muitas vezes a atmosfera não está agradável. E a gente está insistindo. Eu me lembro de um obreiro que me deu muito desgaste. Ele queria a qualquer custo cantar no louvor, mas ele não tinha timbre. E ele forçava tanto ao ponto de desarmonizar todo mundo do louvor. E até mesmo os próprios parentes da família dele ficavam com vergonha, mas ele queria estar lá de qualquer jeito. Ou seja, eu tive que ter um trabalho tão grande com ele, quase que dizer para ele, irmão, planta milho. Né? Quase que dizendo isso, porque, irmãos, a gente sabe, tem vezes que você ama o louvor, mas você não tem o timbre, então você tem que fazer aula. Porque o seu louvor que chega para Deus, como oferta sua, quando chega para a congregação, tem que chegar com excelência. Porque senão, ao invés de levar a igreja à adoração, leva a igreja à não adoração. Então, quem perde é a igreja, não é só o irmão. Perceba, irmão, como é difícil quando a pessoa força. E tudo que é realmente de Deus tem uma atmosfera harmoniosa do Espírito Santo, gerando verdade, sabedoria, justiça, esperança, consciência, glória, poder. E uma outra coisa que eu quero até ler, não precisa abrir não, lá em Colossenses 3,15 tem um segredo, irmãos.
nesse texto. Colossenses 3,15. Diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Algumas versões diz o árbitro. Você começa a fazer algo, sente que não está um clima de paz, já é o Espírito Santo sinalizando: para, filho, pelo amor de Deus, volta atrás. Pode ser que Deus está querendo dizer assim: filho, se retrata com as pessoas que estão ao seu redor, não força. Ou pode ser que o Espírito Santo está dizendo: filho, não vá, eu não te quero. É simples. E essa paz de Cristo, que seja o árbitro por coração, é para tudo, irmãos. É na nossa vida com Deus, na nossa família, nos nossos negócios. Não sentiu paz? A paz de Deus, que excede o entendimento, já é um sinal do Espírito Santo, onde a presença dele está dizendo: não progrida, meu irmão, não progrida. Todas as vezes que os filhos de Deus insistem no momento onde geram o inverso da paz, porque se o Espírito Santo nos leva à paz, o que não é do Espírito Santo nos leva à ausência da paz. Seja o que for que leve à ausência da paz, já é a maior evidência de Deus para aquela vida, não faça. E se a pessoa insiste, pode pegar e anotar, irmãos. Pode anotar. Se você tem um diário de oração, por exemplo, anota. Estava numa reunião tal dia e fulano de tal fez tal coisa, eu não senti paz. Ele insistiu ao pastor, vou aguardar para ver. Tem data. Essa pessoa naufragará. Porque ele não está contrariando muitas vezes o pastor, o grupo. Ele está contrariando o grande líder da alma dele, que é o Espírito Santo. Ele pode até ter o consentimento do pastor, pode até ter o consentimento de todos, mas se a gente sente que não está tendo paz, já é uma prova poderosa de que aquela atmosfera não está sendo uma atmosfera digna de quando Deus derrama a sua presença. Logo, não é uma atmosfera para a gente entrar. Então, para a gente concluir agora, tudo bem até aí? Irmão, guarda isso, irmão, guarda isso. Por isso que a igreja é um lugar de aliança. Faz sentido agora, Salmo 133, comunhão. Ali, ordena o Senhor a sua bênção. Está entendendo? Muitas vezes o irmão não está em comunhão com os demais e quer viver igreja plena. Não vai viver, não. Então o Espírito Santo ele tem essa obra característica, poderosa. Agora, para a gente concluir, vamos ler só algumas versículos, algumas partes. Ele dá segurança. Leia para nós a primeira frase, Felipe. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Em outras palavras, você será seguro de que Deus está ao seu lado, de que Deus está te conduzindo, de que Deus está te levando, nem que for para um deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele vai te dar segurança. Por quê? Porque é ele que faz essas obras. Tem vários outros textos aqui. 1 João 1, 3, 24 e 1 João 4, 13. Eu vou ler. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aqui está muito mais do que o intelecto. Eu poderia contar muitos testemunhos sobre isso. Fique seguro, mesmo que algo te faça sofrer, se é o Espírito Santo te conduzindo, ele te dará segurança e te dará vigor. E ele ensina e ele ilumina. Pode ler a primeira frase, Felipe? Outro aspecto da obra reveladora do Espírito Santo é o ensino de certas coisas ao povo de Deus e a iluminação desse povo para que possa entendê-las. Jesus prometeu essa função pedagógica especialmente aos seus discípulos quando lhes disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. E também, ele vos guiará toda a verdade. João 16, 13. Até aí, filho, por favor.
No início da aula, enquanto vocês dois não estavam, eu já expliquei qual é a diferença de revelação e de iluminação. Voltem lá depois e vejam. Vocês serão esclarecidos, tá bom, Ari? Para a gente não ficar muito tempo aqui. O Espírito Santo, ele ensina, ele ilumina. E agora, leia para nós 539, último parágrafo, Felipe. A obra iluminadora do Espírito Santo é vista no fato de que ele nos capacita a entender. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Por isso, o homem que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2:14-15. Devemos orar para que o Espírito Santo nos dê sua iluminação e desse modo nos ajude a entender corretamente quando estudamos as Escrituras ou quando avaliamos situações em nossa vida. Embora não mencione especificamente o Espírito Santo, o salmista orou por tal iluminação quando pediu a Deus: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119:18. De modo semelhante, Paulo orou pelos cristãos de Éfeso e arredores, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda Espírito, ou o Espírito, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1:17-19. Ótimo, vamos parar aqui. E tudo bem até aqui? Sim. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu confesso para os irmãos que hoje eu gostaria de ter acabado todo esse capítulo. Apesar que falta bem pouquinhas coisas, né? O Espírito Santo unifica. Mas a gente vai deixar para a semana que vem, senão vai ficar muito tarde para os irmãos. Apesar que falta só um pedacinho, né? Mas a gente vai dar continuação semana que vem a partir daqui. O Espírito Santo unifica. Não temos corrido muito com o livro, porque eu quero que, irmãos, essas verdades de Deus acomodem no coração dos irmãos. O ministério cristão, o ministério nosso, ele está muito além das práticas da igreja, das tarefas da igreja. Ele começa na nossa vida com Deus, com o Espírito, começa na primeira igreja, que é a nossa família, e depois se expande para a grande igreja, que é a igreja local. E mesmo assim, há verdades espirituais que são muito maiores do que uma boa pregação num púlpito, do que uma boa liderança de um ministério. E quando a gente conserva essa essência sobre essas orientações do Espírito Santo, a gente tem aquilo que, de fato, muitos filhos de Deus tiveram no passado, que é longevidade espiritual. Não há coisa pior na nossa vida do que nós começarmos bem, irmos mais ou menos e terminarmos mal. Ninguém começa algo com Deus para caminhar mais ou menos e terminar mal. E por que muitas pessoas acabam sucumbindo? Porque desprezam ensinos como esse, relações como essa. Então hoje eu quero acreditar que, mesmo que a gente está aqui ruminando, né, poucas páginas, mas esse ponto foi muito fundamental. Foi revelador para todos nós. E não deixa de ser uma obra do Espírito, né? Porque começamos falando que o Espírito Santo revela. E ele revelou as revelações divinas para os apóstolos e para os profetas. Ele dá evidência, ele nos guia, ele nos dirige, ele proporciona essa atmosfera, nos dá segurança, nos ilumina. Porque se a gente tiver isso e fazer valer tudo isso, aonde Deus nos colocar,
teremos êxito e deixaremos uma mensagem muito abençoada. E o desejo do meu coração é que os irmãos tenham um ministério frutífero e realizado. Tá bom, meus irmãos? Então a gente vai, semana que vem, vamos acabar o Espírito Santo Unifica, e aí a gente vai fazer o quê? Vai também estar trabalhando naquelas outras partes que deixei como leitura do livro, que é o capítulo 17, que são milagres, o capítulo de número 39, que é batismo e plenitude no Espírito Santo. E depois a gente vai estar trabalhando também no capítulo 52 e 53, juntamente com outros materiais, que é a do Bancroft e do Erickson. Então, eu creio que está sendo bastante, eu diria, de bastante entendimento. E o desejo do meu coração é que Deus abençoe vocês muito na caminhada. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Não, pastor. Né? Ari, manda o vídeo sim para nós, tá bom? Que você falou. E eu publiquei hoje um vídeo lá no canal, Ubuntu. Eu não sei se vocês viram. Semana que vem a gente vai começar um vídeo aqui para gravar. Eu amei muito aquele vídeo. Tem tudo a ver com essa questão da unidade, né? O Espírito Santo unifica. Tá bom, meus irmãos? Quer comentar alguma coisa, Gil? Felipe Rente, Ari? Tranquilo, Obrigado, pastor. tá tudo bom. Ok, pastor. Tranquilo. Então tá bom. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Meus irmãos, que o Senhor continue dando uma semana especial, maravilhosa para vocês. E que o Espírito Santo continue realmente atraindo a vida de vocês. E a iluminação dele esteja sempre sobre todos nós, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Amém. Na paz. Tchau, tchau, gente. Paz. Tchau, tchau. Paz.